Muita gente tem dúvida, né? Depois que é aprovado lá na perícia judicial, quem entrou com processo judicial, quais são os próximos passos? O que acontece contra o INSS? O que significa tudo isso? A perícia judicial, vocês sabem que é uma etapa fundamental do processo, né? Quando o segurado tem o pedido de benefício negado administrativamente no INSS e decide recorrer à justiça, o juiz ele vai geralmente solicitar uma perícia para avaliar a existência da incapacidade laboral. E veja bem, o juiz não tem limite de perícia, tá? Enquanto ele não tiver, por exemplo, reforçado na decisão de entender a condição de saúde desse segurado, ele pode pedir quantas perícias ele quiser. Ao ser aprovado nessa avaliação, o segurado vai dar um passo importante na direção da conquista do seu direito. Mas ainda existem etapas até o desfecho final do processo. Isso quando a perícia é favorável, né? Se caso você for aprovado, significa que o perito nomeado pelo juiz, ele entendeu que de fato existe uma incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou permanente. Esse laudo, embora seja um elemento técnico, esse laudo que é feito por esse perito judicial, ele tem peso na decisão do juiz, tá? Que ele oferece aí uma base concreta, tá, para a sentença. No entanto, o juiz ainda pode analisar outros aspectos antes de proferir a decisão judicial. Lembra quando eu falo para vocês, quando reclamam, mas o perito lá do INSS ele não olha a documentação? E eu sempre falo nos meus vídeos, né? O perito do INSS não olha, mas o perito judicial e o juiz olham. Eu sempre deixo isso claro. Então vocês vejam aqui, o juiz ele pode analisar outros aspectos para proferir uma decisão final. Nós estamos falando do quê? Da documentação. O próximo passo, após a apresentação do laudo pericial favorável, nós estamos falando aqui como se você tivesse sido aprovado na perícia, é a manifestação das partes. Tanto o INSS quanto o advogado do segurado terão um prazo para se posicionar sobre o conteúdo da perícia. O INSS ele pode contestar o resultado, pessoal, apontando aí supostas falhas, inconsistências, enquanto o autor da ação, que seria você, pode reforçar os pontos positivos que comprovam o direito ao benefício. Olha a documentação de novo. É comum que o INSS questione laudos que sejam favoráveis a segurados. Olha como que é a sacanagem. Já não chega cometer injustiça lá na perícia do INSS, ainda vai lá na justiça contestar. Lembra também que eu falo? O INSS diz que não tem peritos, não tem gente para analisar, está com o quadro defasado. Só que vocês não veem falta de advogado no INSS, viu, pessoal? E melhor de tudo, né? Uma notícia assim que deixa a gente... Somos nós que pagamos esses advogados para dizer que nós somos mentirosos. Já pararam para pensar nisso? O INSS não fabrica dinheiro. O INSS sobrevive do dinheiro que todos nós, todo trabalhador, empresa, tudo paga. E esses funcionários são pagos com o nosso dinheiro. Então, além da injustiça que você sofreu lá, um advogado pago com o seu dinheiro vai lá para dizer que você é mentiroso. Isso acontece porque o órgão tenta reduzir os custos. Olha lá, pagar o benefício para você também é custo. Que muitas vezes, né? Aí coloca, né? Segue uma postura defensiva, como se eles fossem vítimas. Mesmo após a perícia positiva, o acompanhamento no processo é essencial, pessoal. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você tem um advogado, esse advogado ele pode entrar com recurso também, contestações, que pode ter, no caso aí também, um laudo desfavorável a você. O juiz, após receber a manifestação das partes, ele pode solicitar o esclarecimento adicional do perito judicial. Essa etapa é chamada de esclarecimentos complementares. O perito poderá ser intimado a responder perguntas específicas feitas pelo juiz ou pelas partes, caso algo no laudo esteja confuso ou incompleto. Se os esclarecimentos forem satisfatórios e não houver necessidade de uma nova perícia, o processo caminha para a fase de conclusão. Nessa etapa, o juiz vai analisar todos os elementos do processo, documentação, tá? Perícia, manifestações,
eventuais recursos, e com base em tudo isso ele vai proferir uma sentença, que poderá ser favorável ou desfavorável. Caso a sentença seja favorável, o juiz vai determinar a concessão do benefício, e se for o caso, o pagamento de valores atrasados desde a data em que o seu direito foi reconhecido. Esses valores retroativos, eles podem ser bem significativos, tá? Dependendo do tempo aí, pode dar um bom montante em dinheiro. A sentença, no entanto, ainda está sujeita a recurso, tá? O INSS pode apresentar apelação, buscar reverter a decisão aí dentro dos tribunais regionais federais, mas é isso, né? O advogado ele também pode recorrer, caso a sentença não contemple todos os seus direitos, né? Então é importante saber, tá, desse andamento do processo, principalmente para você que está desesperado aí na justiça. Durante a fase recursal, que o INSS, no caso, pode entrar com recurso, o processo pode demorar até alguns meses, ou até anos, olha só, dependendo da complexibilidade da fila de julgamento nos tribunais. Porém, em muitos casos, o juiz concede a tutela antecipada para que o segurado ele comece a receber o benefício antes mesmo do fim do processo, especialmente quando o laudo pericial ele é contundente. Ele afirma que existe sim a incapacidade e o direito ao benefício. A antecipação da tutela é uma decisão provisória, tá? Mas que vai trazer um alívio imediato para o segurado, né? Que geralmente está aguardando o resultado do processo para começar a ter uma renda. Muitos estão nessa situação, vivendo de ajuda de família, de amigos. Isso permite que ele vai ter acesso, pelo menos, a uma renda enquanto aguarda o trânsito em julgado, que é quando não existe mais possibilidade de recurso. É uma medida para garantir a dignidade e a subsistência dessa pessoa, né? Se o INSS também não recorrer e os tribunais confirmarem a sentença, o processo está transitado e julgado, tá? Então isso significa que não cabe mais recursos e o INSS deve cumprir integralmente a decisão. É a partir daí que começa a fase de cumprimento de sentença, que envolve efetivação de pagamentos de atrasados. Nós já falamos, né? Abaixo de 60 salários mínimos, RPV, requisição de pequenos valores, que no máximo em 60 dias aí você está recebendo, passou de 60 salários mínimos, é precatório. O segurado tem que manter também os seus dados bancários atualizados junto ao processo. Olha só, quando eu falo de dados lá no INSS atualizado, não só nome, CPF, endereço, dados bancários também, pessoal, para que o pagamento possa ser feito sem atraso. Além disso, os advogados, se você tiver um, ele tem que acompanhar todo o processo, as decisões. Outro ponto importante é que após o recebimento dos valores atrasados, você deve acompanhar os depósitos mensais do benefício, para verificar se eles estão sendo feitos corretamente pelo INSS. Caso ocorra alguma irregularidade, poderá ser necessário acionar a justiça novamente. Em alguns casos, o INSS tenta cessar ou revisar benefícios após algum tempo, com a justificativa de reavaliação da incapacidade. Por isso é essencial que o segurado guarde cópias de laudos, decisões, demais documentos do processo para se resguardar de futuras disputas. Prestaram atenção, pessoal? Outra coisa que eu sempre falo, guarde cópias, tá? Autenticadas de preferência. Se você estiver bem assessorado, todas as fases do processo é fundamental. O advogado é importante por causa disso, porque ele pode recorrer, ele pode ter uma estratégia de recurso, ele pode fazer uma apelação. O advogado... mas eu não quero pagar o advogado. Mas ele estudou para isso, pessoal, é a profissão dele. É a mesma coisa que quando você se forma técnico ou na faculdade e vai trabalhar, exercer uma profissão, você não trabalha de graça. O advogado também não trabalha de graça. É a profissão dele. Mas ele pega 30%. É o valor do trabalho dele. E ele tem limite, tá? Não é ele que estipula. Ele tem de X a X para cobrar. Você pode negociar com ele. Ô, doutor, dá uma baixadinha aí para 20%, 25%, dependendo do valor que vai receber. Mas ele tem limite.
tá? Não é assim, ele chega lá, eu vou cobrar 60% do que você vai... Não é assim que funciona, não. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que tenha esclarecido aqui, deixado vocês aí a par de como funciona, tá? Essa caminhada de perícia judicial é importantíssimo, vocês viram. E vocês viram com relação à documentação, né? O juiz, ele não se pega somente no laudo que o perito judicial vai fazer, em outros elementos. Esses elementos são os documentos que são anexados no processo. Olha lá, então presta atenção, tá? Você só tem a ganhar com isso. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre por dentro de conteúdos relevantes, atualizados, que vão te esclarecer, ajudar e o principal, vão te trazer conhecimento para lidar com o INSS. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, me incentivando aqui no canal, a todos os dias trazer vídeo aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, harmonia, alegria, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.